destruir o passado brasileiro, para botar os governos de Lula e Dilma na condição de governos criminosos, corruptos, em que nada se aproveita, ao invés de efetivamente reconhecer que houve uma modificação social e um crescimento, e que a corrupção que efetivamente existiu não é causa do governo, mas era uma coisa corrente desde sempre e deveria ter sido atacada, como efetivamente todos os governos atacaram. Para você promover essa desestruturação, essa alteração sensível nos padrões de cooperação dos indivíduos entre o passado e o presente, você precisa destruir a função do autor racional. E como é que você faz isso? Você cria grandes medos na população. Então, veja, o discurso do Bolsonaro se centra em pedofilia, comunismo e dominação. Porque, veja, não há discussão sobre essas coisas. Eles são o mal em si. Veja, ninguém vai argumentar para defender um pedófilo. Você percebe? Por mais que alguns médicos, alguns psicólogos e psiquiatras, inclusive, tentem e digam, olha, isso é uma questão de doença, há necessidades. A sociedade tem um asco tão grande disso que qualquer palavra empenhada para minorar essa situação é tida imediatamente como um sócio no grande crime da pedofilia. E aí a pedofilia foi jogada no colo de Haddad, foi jogada no colo de Flávio Dino, toda hora alguém está sendo acusado de pedofilia. A pedofilia, junto com a pedofilia, eles colocaram a questão da homossexualidade, quer dizer, todo pedófilo é homossexual, ou todo homossexual um dia vai ser pedófilo. Eles linkaram essas coisas, fizeram a mesma coisa com corrupção e fizeram a mesma coisa com comunismo, ou seja, criaram grandes medos, e por conta desses grandes medos, Conde, nenhuma ação racional mais funciona, porque veja, a economia está indo para o buraco, mas é para salvar o Brasil do domínio dos comunistas. Sabe? As pessoas estão sendo agredidas e mortas na rua, mas é para evitar a pedofilia. E aí você nunca mais consegue retomar esse caminho, né? Você perguntou isso aí. Nós vamos voltar? Acho que vai levar um tempo. Como é que a gente vai romper com esse processo de irracionalidade? A gente vai romper com isso com racionalidade ou com irracionalidade também? Como a história resolveu esses impasses? O que acontece aqui são dois processos diferentes, tá? Uma parte da população percebe a realidade material tão discrepante da forma pela qual ela analisa e ela compreende essa realidade, ou seja, a realidade atravessa por eles, né? Então você diz para as pessoas que a fome é por causa da invasão comunista. O desemprego, a economia está nesse estado por causa da invasão comunista. Só que daqui a pouco o cara está passando fome, o cara não tem mais dinheiro para comprar nada. E aí a realidade atropelou o discurso. E aí algumas pessoas são forçadas a dar um passo atrás e perceberem claramente que não funcionou. Tá? Esse é um grupo. Agora tem um outro grupo de pessoas, Conde, que só na base da violência física, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Para se vencer a Alemanha, teve que se vencer militarmente. Uma parte significativa de fascistas e nazistas tiveram que ser mortos. Porque você não tem como jogar, como conversar, como colocar esses caras na condição de ator racional de novo. Não há pontos de contato. Eles romperam de forma querida no sentido de eles buscaram o rompimento efetivo com parte significativa da sociedade através da alteração consciente desses padrões de comparação entre o tempo presente, o tempo passado, as realidades, os discursos, a empiria. Ao invés deles buscarem pontos de aproximação entre o que eu imagino, o que eu entendo e a realidade que eu estou vendo, eles fazem o contrário, eles buscam pontos de fuga e se constroem através desses pontos de fuga. Então eles cada vez mais se afastam da condição de interlocutores entre eu, você e uma sociedade que tenha a empiria como base. E quanto mais eles vão se afastando, mais violentos e arredios eles vão se tornando, de tal sorte que eles acabam formando uma grande seita e precisam ser eliminados fisicamente, literalmente, ou eliminados fisicamente ou presos, porque não há mais contato. Eu julgo que o ano que vem a situação econômica brasileira vai ser tão desesperadora que a primeira parte do que eu acabei de citar vai acontecer, ou seja, a realidade vai atropelar as pessoas. As pessoas vão começar a mandar o Bolsonaro tomar no... Eu não sei se dá para falar tomar no cu nessa live, mas eu já falei. Se vão te desmonetizar por causa de palavrão, aí tu me avisa. Vão mandar o Bolsonaro tomar naquele lugar, entendeu? Porque assim, cansei desse discurso de foi o PT, cansei desse discurso de China, cansei desse discurso de comunismo. Isso é uma palhaçada, eu sei que eu estou passando fome, meu filho está sem emprego, eu não tenho futuro, e aí a realidade atropela. O problema de nós pagarmos esse preço é que até chegar nesse ponto, uma grande maioria da população passar por esse ponto, num país tão desigual quanto o Brasil, você precisa de uma crise muito aprofundada.
Porque perceba, se nós tivéssemos um país mais igual e todo mundo tivesse mais ou menos a mesma condição financeira, essa realidade, essa necessidade econômica, essa estrutura de devastação econômica, ela seria percebida mais ou menos da mesma forma entre todos os indivíduos. Mas como você tem um Brasil extremamente desigual, você tem uma classe média brasileira dentro das cidades para quem a economia ainda não começou a fazê-los gritar, para lembrar aqui a fase do Kissinger, né? Porque Kissinger dizia, olha, quando você quer alterar governos, faça a economia gritar. A economia não está gritando para uma parte significativa da civilização urbana, branca, masculina, com terceiro grau. Esses caras estão achando que a coisa está um pouco mais difícil, mas não está faltando pão.